Estudo 6, então, sobre Edom. Quem é esse que vem de Edom? Edom em Apocalipse. Em nossos estudos até agora, temos visto como as Escrituras descrevem o papel de Esaú e Edom no plano de Deus e na história. A doutrina cristadelfiana descreve esse papel nos últimos dias com Edom representando os inimigos de Jacó, os quais se unem numa confederação sob a tutela de Gog para conquistar Israel, posto que Obadias, que profetiza sobre Edom, teve uma visão desta confederação, ocupando em relação a Israel papel similar ao concerto de nações que Edom liderava nos tempos do profeta. Estudo 5. Em Apocalipse, temos o clímax de todos os conflitos mencionados nas Escrituras, entre o reino dos homens e o reino de Deus, entre as coisas que pertencem ao Criador e as que pertencem à Babilônia, entre Yahweh e Nimrod, que está nisso desde o começo como alegoria ou potestade. Os principais pontos de referência para esse clímax são Roma e Sião, pelo que representam no esquema das coisas, naquilo que pertence a Jacó, o Israel, e no que pertence a Esaú, o Edom. O objetivo desses estudos tem sido mostrar que o tipo Esaú e a nação que veio dele, Edom, são usados por Deus nas profecias para referir-se ao poder que vai se opor a seu filho quando ele vier estabelecer o seu reino na terra. Para exaltar Sião, Deus vai precisar, na linguagem de Isaías 41, destruir Roma, dita, abre aspas, cidade eterna, fecha aspas. Até hoje nunca foi destruída, quando se tornaram historicamente indistinguíveis, ou seja, após as guerras romano-judaicas, Jacó estava sob o jugo de Esaú. Estudo 3a. Esse jugo, segundo a doutrina cristadelfiana, está intacto na estrutura metálica dos pés de ferro e barro de lodo na estátua do sonho de Nabucodonosor, uma das chaves para entendermos o desenrolar das profecias ainda não cumpridas sobre Edom. A imagem que o rei Nabucodonosor viu em seu sonho e que Daniel lhe descreve e interpreta como referência primária para os últimos dias, simboliza a progressão ao longo da história de impérios que afetam Israel desde os tempos do profeta. Através do rei Nabucodonosor, Deus nos revelou o que há de acontecer nesses últimos dias. O ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro da estátua serão juntos pulverizados. Assim, para serem juntos quebrados e moídos, eles precisam estar lá no mesmo momento. Portanto, esta imagem, ao mesmo tempo em que fala da progressão da história, desde a Babilônia até os nossos dias, refere-se também à formação de um grande império que abrange, acreditamos, as regiões dos antigos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esta abrangência inclui a terra de Israel, região que era estratégica para todos esses antigos impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano. Então, até que se cumpra a profecia em Ezequiel 38 e 39, o desígnio de Deus para que Gog invista sua confederação de nações contra o povo de Israel em sua terra, para que as nações me conheçam, a imagem da estátua não estará completa e, portanto, não estará pronta para a segunda vinda do Messias, para a pedra não cortada por mãos humanas pulverizá-la. É possível que a invasão gogiana pré-milênio e a intervenção divina que a deterá ocorram no início do evento Armagedon, pois a linguagem que Ezequiel emprega para descrevê-las é bem semelhante à linguagem que descreve o evento Armagedon em Apocalipse 14 e o dia do Senhor em Joel, Isaías e Jeremias, vide estudo 5. Porém, há também outras passagens indicando que a invasão gogiana pode ocorrer antes e não no final das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel é um período de 7 anos, também chamado de tribulação, que começa com o anticristo aplicando uma aliança entre Israel e muitos, Daniel 9, 27, e que termina com a segunda vinda do Mashiach, cuja segunda metade Yahushua chamou de a grande tribulação, Mateus 24, 21. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão.
e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o Machia, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Machia, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, então estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 23, 27. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 11, 31. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Notas: as primeiras 7 das 70 semanas foram cumpridas com a reedificação de Jerusalém no retorno do cativeiro babilônico. João 2:20. As primeiras 69 semanas foram cumpridas à risca, entre o decreto de Astarxerxes, datado e descrito em Neemias 2, e a aclamação pública de Yahushua como Mashiach, narrada em Lucas 19, 28, 44, e cumprindo também as profecias em Zacarias 9:9 e Salmo 118. Daniel 9, 26. Descreve o intervalo entre a 69 e as 70 semanas que corresponde ao período da Igreja, o qual está implícito em Isaías 54, 7, 61 do 1, 2, referido em Lucas 4, 18, 10, Amós 9, 10, 11, referido em Atos 15, 13, 18, Oséias 3, 4, 5, Miqueias 5, 2, 3, Zacarias 9, 9, 10, Lucas 1, 31, 32, 21, 14, Apocalipse 12, 5 ao 6, definido em Lucas 19, 42 até Romanos 11, 25, e descrito como oculto no Velho Testamento em Mateus 13, 34, 35 e Efésios 3, 5, 9. A frase grifada de Daniel 9, 27, verte, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate. Eu não sou muito boa no inglês, tá, irmão? Que pode ser entendida como, e para o espalhamento de abominações ele o tornará desolado, referindo-se ao santuário com o sacrifício suspenso. Mesma referência em Daniel 11:31, na profecia cumprida em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio rededicou o santuário a Zeus e colocou no Santo dos Santos uma estátua deste, como descrito em 1 Macabeus 1:54-58. Ao citar a abominação desoladora predita pelo profeta Daniel, em vez de descrevê-la, Jesus adverte: quem lê, entenda. Mateus 24:15. Entenda que a descrição começa na profecia em Daniel 11, 27 e 33 e se amplia com seu fiel cumprimento. Então, já conhecido, 1 Macabeus 1, 54 e 58, em que tal profecia como padrão se repetirá, na segunda vez como sinal no fim dos tempos, como predito em Daniel 12. Doutrinadores pré-tribulacionistas, via de regra, acreditam que a invasão gogiana ocorrerá depois do arrebatamento, mas se dividem em relação à tribulação. Alguns acreditam que Gog atacará antes, enquanto outros acreditam que será ao final da grande tribulação, numa espécie de gatilho para o evento Armagedon. Dentre as indicações de que o ataque de Gog pode ocorrer antes da tribulação, Chuck Missler lista 5. Primeiro, a invasão gogiana vem do extremo norte, Ezequiel 38:15, e no evento Armagedon vem nações de toda a terra, Apocalipse 16:14. O propósito principal de Gog é saquear, Ezequiel 38, 11 e 12, e o das nações que se reúnem em Armagedon seria destruir, Zacarias 12, 3. 3. A limpeza do terreno depois da intervenção divina contra Gog
Ezequiel 39, 12 e 14, seria incompatível com a fuga do remanescente de Israel para o deserto. Zacarias 14, 4, 9. 4. A reciclagem das armas destruídas para gerar energia por 7 anos em Israel, Ezequiel 39, 9, seria incompatível com a instalação do reino milenar de Yahushua na Terra. 5. Na descrição da invasão gogiana não há nenhuma menção a elementos-chave do cenário do fim dos tempos, como o anticristo ou a Babilônia, por exemplo. Mesmo que o ataque de Gog ocorra antes da tribulação, em cujo caso ele seria independente do que ocorre depois, do que depois ocorre em Armagedon, o simbolismo, principalmente neste caso, que Edom representa no fim dos tempos, pode ser uma referência ao que proativamente se opõe, em toda essa sequência de eventos, à instalação do reino milenar de Yahushua na Terra como agentes do erro. 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 12, no cumprimento fiel das profecias sobre o dia do Senhor. Então, aqui ele faz um cronograma, um gráfico, né? Edom e Babilônia. Com Daniel, sabemos que o poder da pedra não cortada por mãos humanas golpeará a estátua do sonho de Nabucodonosor nos pés, para derrubá-la e triturá-la em pó, e em seguida erguer um monte que ocupará toda a terra. Este simbolizando o reino milenar de Cristo na terra. Cabe então perguntar como isso se alinha com o nosso assunto Edom. Pela simbologia sugerida acima, proposta pela doutrina cristadelfiana, as teses 2 a 6 sobre o que Edom representa hoje, do estudo 3, se tornam em princípio compatíveis entre si, enquanto os pés dessa estátua vão se consolidando em nossos dias. Ou na Europa, ou mais literalmente, um pé na Europa e outro na região do antigo Império Bizantino, que surgiu como perna oriental do Império Romano, com sede em Constantinopla. Devemos lembrar que o bizantino sobreviveu o ocidental, com sede em Roma, por mais de 1000 anos. Edom foi o precursor de todas as nações que procuram destruir Israel. Gog unirá nações que tentarão invadir Israel, conforme hoje ocupam territórios dos 4 impérios mundiais representados na estátua, e que juntos formam o poder representado por sua imagem. Aqui ele dá então o mapa, né? Aqui o Império Oriental, nesse lilazinho aqui, né? Um rosa forte. O Império Ocidental, no laranja, né? Aí são as principais cidades nesses quadradinhos brancos aí. Para entendermos a unidade profética desses 2 capítulos, é útil considerar seus 2 aspectos. O capítulo 17 se refere à Babilônia como uma entidade eclesiástica ou espiritual, e o capítulo 18 como uma unidade política ou sistema econômico. Segundo o teólogo John Walford, esta distinção é sugerida por anúncios diferentes de sua queda em Apocalipse 14:8 e Apocalipse 18:2. De fato, o capítulo 17 a descreve em forma de mistério, como um sistema religioso ou espiritual de adoração falsa, e o capítulo 18 a descreve como um sistema político e comercial, comandado de uma grande cidade. O desfecho do capítulo 16 indica que os 2 capítulos seguintes não estão em sequência cronológica, isto é, não seguem as 7 taças. Após a 7ª taça, só ocorre o retorno, né, de Yahushua à terra, para os que não foram, aqui ele acredita no arrebatamento antes, tá? E os desdobramentos associados à sua volta. Apocalipse 17 e 18 mostram detalhamentos de uma das principais características do período da Grande Tribulação: o lugar, a função e o julgamento final da Babilônia. A destruição da Babilônia religiosa, abordada no capítulo 17, teria de ocorrer em algum momento no meio desse período, depois da besta tê-la usado como meio para sua ascensão ao poder. O capítulo 18 descreve a destruição da Babilônia política, econômica,
ou comercial, ou seja, da cidade que estará funcionando como sede desse poder. Esta destruição ocorre ao final deste período, com o derramar da sétima taça, quando esta grande cidade, Apocalipse 16, 19, cai junto com outras cidades importantes ao sistema em um grande terremoto. Portanto, é como se tivéssemos duas Babilônias, uma religiosa e uma política. É possível, alguns intérpretes sustentam, que sejam duas proeminentes cidades a representar esses dois aspectos ou sistemas, com ambas alegoricamente chamadas de Babilônia. Uma seria Roma, que é a sede do sistema religioso, mas que estaria também enraizada na esfera política, como sempre esteve, né? Apocalipse 17 e 18. A outra seria a sede do grande sistema político-comercial da última metade da grande tribulação, depois que a mulher montada na besta, o sistema religioso ecumênico global, for destruída. Esta outra será o quartel-general da besta. Alguns acreditam que a Babilônia histórica reconstruída, com uma sede secundária em Jerusalém, onde ocorrerá pela segunda vez a abominação desoladora. Mateus 24, 15. O capítulo 17 é, em parte, uma ampliação do capítulo 13, que nos mostra uma das maneiras como a besta e seu sistema político assumirão o poder terreno, como ele usará a influência religiosa e poder do sistema que constitui o mistério Babilônia, cujos tentáculos cobrirão todas as partes do mundo onde haja religião e cultos. Todos estes irão se reunir em um grande movimento ecumênico, uma religião mundial liderada pelo catolicismo, que a besta vai usar para estender sua autoridade e poder antes de neutralizá-lo. Já o capítulo 18 é um detalhamento do derramar da sétima taça, descrito em Apocalipse 16, 17 ao 21. Babilônia é o resultado de apostasia contra o plano de salvação de Deus. O primeiro movimento ecumênico, político e religioso global na história do homem que incorpora o poder satânico e que nunca deixou de existir de uma forma ou de outra. Jerusalém é o resultado do chamado de Deus a um homem e a uma nação, para perpetuar seu plano de salvação para os seres humanos e de nação para o mundo. Estamos vendo crescer os vínculos entre as igrejas ocidentais e orientais, inclusive entre a católica e a ortodoxa, esta eclipsada durante 70 anos de União Soviética, mas que emerge agora no controle da Federação Russa. Ela resgatou o símbolo da águia de duas cabeças, um símbolo de Constantinopla, e apoia a liderança de Vladimir Putin. Embora a Rússia nunca tenha feito parte do Império Romano, o nome do neto de Noé, que se estabeleceu na região que agora faz parte da Rússia e Ucrânia, Magog, em Ezequiel 38, indica a nação que irá liderar a confederação comandada por Gog para conquistar Israel. Mas a relação desta profecia com a tribulação ainda está encoberta. No capítulo 17, a prostituta que cavalga a besta de 10 chifres cairá desolada e nua e será queimada, ao passo que no capítulo 18, a queda da cidade é realizada diretamente por Deus. A queda de Babilônia religiosa ocorre quando a besta assume papel religioso no meio da tribulação para reforçar seu poder político, transformando o sistema global de apostasia ecumênica em uma nova religião mundial que adorará o ditador político do capítulo 13, cuja capital será a Babilônia, talvez reconstruída. A destruição desta Babilônia do capítulo 18 é anunciada em Apocalipse 16, 19. A grande cidade será dividida e as cidades dos gentios cairão no final da grande tribulação, prestes à segunda vinda de Cristo. A tese de que esta grande cidade será a Babilônia histórica, reconstruída, se fundamenta em Zacarias. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu.
Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Shinar. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias 5, 5, 11. Efa, então, é uma medida comercial de volume, aproximadamente um barril. Talento é uma medida comercial de peso, aproximadamente 34 quilos. E Shinar é a planície onde fica a Babilônia histórica. Nota, se essa mulher que é presa no Efa for a mesma que cavalga a besta, a que representa a Babilônia religiosa, ela será contida e neutralizada para habitar na terra da Babilônia histórica. Outra importante associação entre a terra da Babilônia histórica e o fim dos tempos está no capítulo 14 de Gênesis. Vimos, no final do estudo 5, como a primeira confederação de nações a ameaçar a descendência de Abrão simboliza a última, a que é profetizada a atacar no evento Armagedon. Agora, cabe notar mais um detalhe nesse simbolismo. O chefe desta primeira confederação, o rei Kedorlaomer, não é o primeiro nomeado em Gênesis 14:1. O primeiro nomeado é Anrafel, rei de Sinar, onde fica a Babilônia. Por quê? E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsá, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá esta é Zoar. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Gênesis 14, 1 ao 2 e o 4. Talvez porque o mistério babilônio represente a liderança satânica contra o plano de salvação de Deus desde Nimrod até o anticristo. Há mais sinais que estão diante de um padrão que se repete da primeira à última confederação de Nações Unidas para destruir a descendência de Abraão, em rebelião ao plano de Deus para salvar os remidos. No nome hebreu, a palavra em aramaico significa que cruzou o rio. Abraão havia atravessado o rio Eufrates vindo de Harã, quando foi, por assim dizer, batizado na promessa que Deus lhe revelara. Mas a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é quando sua descendência é ameaçada pela primeira vez, 10 anos depois dessa travessia, Gênesis 14, 9. E a última vez que o termo ocorre é em Apocalipse 16, 16, como adjetivo idiomático hebraico, onde o local profetizado para a última ameaça é transliterado ao grego como Armagedon. Ver estudo 5. No título Altíssimo, segundo Jim Cowie, em todas as 57 passagens na Bíblia onde a palavra ocorre como atributo de Deus, o contexto está associado ao de Gênesis 14, onde ocorre pela primeira vez. Talvez o exemplo mais claro disso esteja no Salmo 83. Pelo princípio hermenêutico da primeira ocorrência como chave para significados, todos estes contextos se referem ao padrão de rebeldia e julgamento que começa na Babilônia. Personifica-se em Edom e termina em Armagedon. Zacarias 14, 6, por exemplo, cujo contexto é o dia do Senhor, se refere às tendas de Edom. Edom no dia do Senhor. Considerando que o termo dia do Senhor se refere a um período no fim dos tempos que pode começar com o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, cobrir as 70 semanas de Daniel 9, 7 e culminar com a segunda vinda do Mashiach, Mateus 24, 29. Vamos finalmente examinar a profecia em Isaías 63, onde Edom desempenha um papel proeminente, que dá título a esse estudo 6. Para entendermos o contexto, devemos ler a partir de Isaías 62, 10, onde a linguagem é de um chamado para Israel receber o seu Messias. E após os versículos que vamos considerar de 1 a 6. Isaías 63, 7 ao 19, fala da misericórdia do Senhor para com Israel, que implora perdão em bem marcada referência à segunda vinda de Yahushua. Então diz Isaías 63, do 1 ao 7. Quem é este que vem de Edom? De Bósra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar?
Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse, por isso o meu braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Celebrarei as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos tem concedido, e a grande bondade para com a casa de Israel. Notas. A versão King James traduz a expressão pontilhada, de Bósra, em forma gramatical mais próxima do texto massorético, que verte ao português para com vestes manchadas de Bósra. Essa tradução tem sentido literal mais profundo, porquanto a palavra Bósra, além do nome da primeira capital identificável da nação histórica de Edom, também significa aprisco ou curral. O verso 4 faz referência a Isaías 34:8, que fala do dia da vingança pela controvérsia de Sião. Casa de Israel é um termo usado nas escrituras proféticas para se referir aos judeus que estão fora da terra prometida no tempo do retorno de Yahushua. O que temos aqui é uma profecia sobre a recuperação e redenção de todo Israel. A linguagem de Isaías 63, 1 ao 6, situa esta profecia no evento Armagedon ou depois. Segundo a doutrina cristadelfiana, tal linguagem indica que os judeus estarão na ocasião ainda ignorantes da messianidade de Jesus, pois são eles que perguntarão: quem é este que vem de Edom? E como será? Sabemos que Yahushua há de voltar com suas hostes de anjos e santos, Zacarias 14:5, Salmo 149, 4 ao 6. Mas os detalhes do que se segue a partir daí não estão claramente revelados. A doutrina cristadelfiana é talvez a que mais se empenha em desvelar tais detalhes, interpretando passagens que lhes parecem relacionadas ao dia do Senhor. Ela defende que o Messias descerá com suas hostes na península de Sinai, no Monte Parã, de onde seguirão para Abá e Seir, conforme Deuteronômio 33:12 e Salmo 68, 4:17. É quando passarão pelo antigo território de Edom, onde fica a antiga cidade em ruínas de Bósra. Pode haver algum conflito nessa passagem, mas não é isso que Edom e Bósra representam aqui. Conforme a mesma doutrina, a libertação de Jacó de sua angústia da grande tribulação para o povo judeu será em duas etapas. Na primeira, Cristo salvará as tendas de Judá, Zacarias 12:7, logo após o evento Armagedon. Na segunda, Elias, um dos santos que voltará com ele, vai liderar o último êxodo, que durará 40 anos, onde todos os judeus que ainda estiverem fora da terra prometida serão repatriados. Êxodo 20. Durante o dia do Senhor, 2/3 dos que vivem na terra terão sido exterminados, e não 93%, como planejam os globalistas satânicos. Enquanto 1/3 será poupado pela obra de Cristo e dos seus santos, Zacarias 13:8, para popular o reino do milênio sendo instalado. Armagedon, que pode ser transliterado como monte de feixes de espigas em um vale para julgamento, representa assim a colheita da terra no dia do Senhor, Apocalipse 14, onde o joio separado finalmente do trigo será queimado, o que pode durar 30 dias, seguido de mais 45 para o resgate das tendas de Judá. Se interpretares literalmente Daniel 12, 11 ao 12, no contexto de Daniel 9, 24 e 27, fizermos as contas. Mas o dia do Senhor prossegue, com o lagar da ira de Deus sendo pisado por Yahushua sozinho durante mais 40 anos. Segundo a doutrina cristadelfiana, Jesus sozinho quer dizer sem apoio de qualquer poder militar terreno, em alusão ao julgamento das nações em Mateus 25, 32 ao 33. Portanto, o que Isaías 63, 1, 6 descreve seria o final desse período, quando Yahushua estiver se dirigindo a Jerusalém para restaurar o trono de Davi, de onde reinará sobre a terra por 1000 anos.
Nos versículos seguintes, Isaías 63, 9 ao 13, Yahushua lembra Israel de sua peregrinação no deserto com Moisés, no primeiro êxodo que durou 40 anos. O pisar da lagarda, a ira de Deus, é a obra de Cristo através da nação de Israel que vai trazer julgamento sobre as nações rebeldes. Esse julgamento purgará Israel dos que se recusam a crer que Yahushua é o Mashiach e dos remanescentes de Edom que encarnam o seu caráter, e destruirá o sistema apóstata liderado pelo catolicismo. Quando se refere a essas nações rebeldes em Mateus 25, 32, Yahushua usa o mesmo simbolismo revelado por Deus a Zacarias em Zacarias 10, 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E será como poderosos que na batalha esmagam o inimigo no lodo das ruas. Porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, fá-los-eis voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Zacarias 10, 3, 6. Os bodes se refere às nações rebeldes no dia do Senhor, a casa de Judá aos legítimos judeus que estão na terra prometida, e a casa de José ao lote de judeus que ainda estarão espalhados pelas nações. Os versos seguintes, de 8 a 11, descrevem o último êxodo. Algumas questões para refletir. Apocalipse 19 usa linguagem semelhante à de Isaías 63, mas acrescido de referências à noiva do Cordeiro. A noiva estava pronta, houve um casamento. No verso 11, o apóstolo João vê o céu aberto. Isto representa a instalação de um governo divino na terra? Então aqui ele vai fazendo algumas questões, né? Vocês podem ler depois.